Rapaziada, ontem o Flamengo estreou na Libertadores, não foi tão bom quanto todo mundo esperava. Vamos dar uma olhada aqui, cara, no que a mídia falou, na reação do pessoal com a estreia do Flamengo? Era o Clube Milionários da Colômbia contra os Bilionários do Brasil, mas a Conmebol é uma piada e fez questão de igualar os dois times. Empate na altitude é lucro. Era para ser proibido jogos nessas condições. Ficou claro que o Flamengo estava morto em campo. Se bobear, o Milionários é mais fraco que o Nova Iguaçu e no Maracanã, 5-0 será pouco. Embora tenha a altitude, o Vina perdeu um gol feito aos 4 minutos de jogo. Aliás, péssima partida do lateral. O Pulgar também foi bizonho no gol dos caras. Errou o domínio sozinho no meio-campo e depois deu um bote erradaço. E você vai ficar no erro se não seguir a Insider Fla. O Flamengo simplesmente tomou um gol de um tal de Daniel Ruiz, que poderia facilmente ser chamado de Daniel Ruim. Pra vocês terem uma ideia, o cara foi contratado pelo Santos, mas o Peixe rescindiu o contrato dele de tão ruim que o cara é. Se o cara do Milionários não fosse expulso aos 15 do segundo tempo, o Flamengo ia ser amassado e provavelmente perderia. Estava ganhando um pênalti e uma expulsão. O Arrascaeta sofre o pênalti, o cara é expulso, o Pedro abre o placar, 18 do segundo. Bom, tendência é que o Flamengo pudesse atropelar a equipe do Milionários, mas não foi o que aconteceu. Inclusive, os caras ainda empataram no final e o Flamengo tropeça, né? Mesmo sendo fora de casa, pelas circunstâncias do jogo. E ó, o Flamengo volta a tomar um gol depois de uma cota, hein? Em jogos oficiais não tinha tomado ainda esse ano, só para vocês terem uma ideia. Mais de 1.000 minutos, 1.100 minutos o goleiro Rossi ficou sem ser vazado. E agora, Libertadores é outra história, tio. É outra história, o bicho pega mesmo. E com isso o Flamengo tropeçou. Isso tudo em Libertadores, né? Vou ter que falar do meu Grêmio, né? Mas assim, meu Grêmio fez uma escolha, né? Fez uma escolha, colocou um time C, reserva do reserva, para encarar o The Strongest. Em alguns momentos até achei que desse para empatar, porque o The Strongest eu acho fraco. Teve uma noite desastrosa. Foi o cara que comprometeu de verdade o desempenho do Flamengo. Né? Teve a bola aos 2 minutos que poderia ter mudado o jogo, que ele isolou, e foi uma avenida. Foi um negócio horroroso pelo lado esquerdo. O Vinha não presta mais para jogar no Flamengo. Claro, gente, ninguém está dizendo isso. Acho que o Vinha vai precisar mostrar mais, vai precisar ter uma minutagem, ter uma sequência para que de fato ele seja uma opção viável numa disputa de titularidade com o Ayrton Lucas. O que a gente viu ontem não foi bom, definitivamente não foi bom. Então fica aquela coisa, né? Não trouxe um ponto, mesmo sendo altitude, mas a sensação é que perdeu 2. Porque abriu o placar, ficou com um jogador a mais aos 18 minutos do segundo tempo. Tinha tudo para trazer esses 3 pontos. O time deu uma parada e aí permitiu que o Milionários entendesse, opa, eles pararam, tá bom, vamos pra cima, dá pra empatar, né? Dá pra empatar, eles não estão com tanto apetite assim. E o time acabou castigado. Para fechar o vídeo, sobre a análise do Campeonato Carioca, o quanto isso deixa turva a visão sobre o real estágio de um time. Importante, o time não é isso tudo. O Campeonato Carioca não é parâmetro. Bom, o Campeonato Carioca realmente não é parâmetro. Mas é preciso entender que é aquilo que a gente tem como base dos primeiros 3 meses do ano, ora bolas. Vai fazer o quê? O Flamengo joga o Campeonato Carioca, a Libertadores não começa em janeiro. Então tudo que a gente tinha para analisar o desempenho do Flamengo era o Campeonato Carioca. Jogos de bom nível, o Flamengo teve os Fla-Flus, teve o jogo com o Vasco e teve o jogo com o Botafogo, que são os times de Série A. Mas Vasco e Botafogo claramente ainda abaixo do nível do Fluminense, que começou 2024 abaixo. Bem abaixo do que terminou 2023. Era isso que a gente tinha de margem. Então que conclusão a gente tira disso tudo, Jorge? Que o Flamengo não era aquilo tudo, que o Flamengo não é tão favorito assim, tão candidato assim. Discordo. Acho que independentemente do Campeonato Carioca ser frágil demais e não merecia vencer, o castigo foi merecido, mas se você analisar o contexto, merecendo ou não, você está ganhando de 1-0 com um homem a mais. Cara, não pode tomar um gol de empate, não pode tomar um gol daquele. Se é uma jogada espetacular, um chute de fora da área indefensável, acontece. Mano, uma jogada toda construída a partir de uma má reposição de bola e de uma sequência de erros do sistema defensivo. Todo mundo errando. E aí, sai 1-1, que foi até justo pelo que foi o jogo, mas é uma atuação muito ruim do Flamengo. O Campeonato Estadual é pré-temporada. É pré-temporada, agora é para valer. Então não é Campeonato Carioca, eu acho que o Flamengo não percebeu isso e priorizar o Campeonato Carioca
o jogo de domingo em relação ao jogo da Libertadores não tem menor cabimento, ainda mais depois de fazer 3-0 no jogo de ida. Eu já acho um absurdo que fez o Grêmio, que levou um time de garotos, time de reservas para jogar com o Strongest, se perdeu. Ou não dá para jogar terça-feira na Bolívia e no fim de semana com o Juventude, é impossível isso, não há condição. Ou pelo menos um time misto, o Palmeiras deve ser misto hoje, né? Sim. Peraí, o jogo do Juventude é em Porto Alegre, está empatado, não é nem em Caxias. Aí de repente chega no final, o grupo do Grêmio é um grupo meio encardido, né? Que tem os Strongest e os Estudiantes. São os 3 ali que vão brigar por 2 vagas. Esse resultado pode pesar no final, ainda tomou 2-0. O time foi péssimo. E não Léo Ortiz e Léo Pereira. Flávio, o Mauro César. O Davi Luiz entrou ali do lado esquerdo, né? O Léo, acho que ele vê como um cara para jogar pela direita, mas ele pode jogar pela esquerda também. A única explicação que eu encontro é essa. Ele imagina talvez o Léo Ortiz como zagueiro pela direita, embora tenha jogado com o próprio Fabrício no Red Bull Bragantino, né? E o Davi como reserva imediato do Léo Pereira. O Léo Pereira não jogou, eu imagino que talvez por uma opção do técnico, querendo poupar, mas o Fabrício Bruno jogou muito mais tempo, porque participou dos jogos da seleção brasileira também. Então não entendi muito, não. Não sei por que essa escolha, mas também não acho que o problema foi ele, não. Eu acho que quem errou mais, de novo, assim, não pode falar desse jogador mais, que agora é o xodozinho da torcida. O Fabrício Bruno, ele errou o tempo de bola naquela cabeçada na trave, e no lance do gol, ele, ao invés de atacar o jogador adversário que estava pronto, livre para receber a bola, ele se afundou na pequena área. Ele ficou na frente do goleiro. É só rever o lance. Quando a bola está na direita e vai cruzar, para quem que o Rivaldo vai cruzar? Para mim? Não, vai cruzar para o Ruiz, que está dentro da área. É óbvio, um jogador dentro da área é do Flamengo, um jogador do Milionários. O que você faz? Você tem que ou interceptar essa bola, você diminui o espaço do cara. Você tem que estar perto dele, ele não pode receber a bola livre. Isso é o básico. Além da questão da respiração, tal, que ele destacou e é difícil a adaptação, o Flamengo, quando enfrentar o Bolívar fora de casa, também tem a questão da velocidade da bola, principalmente da bola aérea. A gente viu o lance ali que o Castro coloca a bola na trave, é uma bola aérea que o ataque do Milionário ganha, sobe melhor, num tempo melhor e numa altura melhor que os jogadores do Flamengo. Tanto é que cabeceia na direção do gol. A bola bate na trave, mas enfim, é algo que essa dificuldade talvez não, vai aparecer também fora de casa contra o Bolívar dentro desse mesmo grupo. Tudo é um aprendizado para o Flamengo. Esse lance específico aí, foi uma jogada muito bem construída pelo Milionários. Eles estavam em superioridade numérica na segunda trave. E por mais que o Flamengo proteja bem ali a área, essa bola, o jogador até esqueci o nome dele, camisa número 23, Castro. Ele conseguiu fazer o cabeceio na trave, levou muito perigo ao gol do Rossi. O Milionários no primeiro tempo foi superior ao Flamengo. O segundo tempo foi condicionado pela expulsão. O Flamengo tinha a possibilidade de vencer o jogo, mas o Milionários conseguiu o empate. Não, e lembrando de novo, a primeira grande chance de gol do jogo é a do Flamengo. É uma bola do Vinha sozinho, completamente sozinho, e na pequena Pedro atrás dele. Exatamente. O Pedro atrás dele. Quando o Bruno Henrique dá a bola para dentro, possivelmente era para o Pedro. O Vinha Exato. toma a frente do Pedro. E o Vinha tenta com o pé direito, né, ali que não é o bom. Vamos dar uma olhada nos números do jogo, então? Como é que ficaram os scouts dessa partida, a estreia do Flamengo na Libertadores 2024. Empate por 1-1 fora de casa contra o Milionários. A gente vê a posse de bola, o Flamengo foi superior, 54-46. E aí as finalizações, aí um número que chama bastante atenção, 16-9, e aí quase o dobro para o time colombiano. Só que finalizações no gol, 2-2. Caraca, como é que os caras conseguem fazer 16 finalizações e 2 Faltas no gol, cometidas, mano? 12 para o Milionários, 8 para o Flamengo. Precisão nos passes, aí um número bastante parecido, 80 para o Milionários e 81% para o Flamengo, escanteio 5-4. Acho que o número de finalizações é o mais gritante. Aí, lembrando que bola na trave não conta como finalização no gol, né? Além de não alterar o placar. É por isso que eu tô, de um tempo para cá, essa estatística, a finalização no gol, tá pegando uma importância. Não, ranzinza nada, é só o que eu penso de futebol. O lance vou dar um exemplo, o lance do Vinha. Não foi perigoso? Claro. Foi quase gol. A chance foi uma mais finalização clara para fora. Às vezes o cara chuta lá do meio do campo, vai na mão do goleiro. No scout entra o quê? Finalização no gol. Então, claro que é importante, é bom você acertar o gol, né? Sim. Mas é bom ver o jogo. Às vezes finaliza sempre raspando, vai na trave, e foi uma grande jogada. Chegou muito. Às vezes nem tem finalização. O cara vai na linha de fundo, cruza rasteira, a bola ultrapassa a pequena área, o cara quase raspa o pé na bola. Foi quase gol e não foi nem finalização. Então, parece que tem muita gente agora vendo estatística. Ah, não, mas teve mais chutes na direção do gol, jogou melhor. Não, peraí, gente. Como se fosse um roteiro. Cara, você analisar o jogo por estatística é muito difícil, né? Mas, enfim, é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. E a nós, um forte abraço, valeu e até
Até o próximo.